Eu não gosto de mentira. Bom, acho que ninguém deveria gostar. Mas tem gente que arquiteta um pensamento ou uma tese a partir de uma mentira, porque senão não tem escapatória. Essa é a parte chata, né? Vamos lá. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, concedeu uma liminar suspendendo a nomeação de Alexandre Ramagem para a chefia da Polícia Federal, o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Certo? Certo. Eu tenho uma visão também jurídica a respeito, sem ser jurista, mas o direito não é uma ciência a qual só tem acesso as pessoas que estudam direito, um saber, né, ciência nesse sentido, ao qual só tem acesso quem estuda direito. Qualquer um pode ter acesso a estudar. O que eu não posso fazer é ser um operador do direito. Um estudioso do direito, sim. A rigor, para ser ministro do Supremo, inclusive, não precisa nem ser formado em direito. Pode olhar lá. Basta ter notório saber e reputação ilibada. Eu tenho as duas coisas. Bom, enfim. Então, eu estou entre aqueles que constituem a esmagadora maioria que não veem nenhum óbice jurídico na decisão do Alexandre de Moraes. Agora, há quem seja contra este tipo de atuação do Supremo. Eu tenho um queridíssimo amigo, jurista de primeiríssima qualidade, que pensa sobre o governo Bolsonaro coisas muito mais duras do que eu mesmo, e que mesmo assim é contra. Conversamos e tal. Então, agora nem eu nem ele dissemos. É nem eu nem ele disse ou nem eu nem ele dissemos? Dissemos, porque o sujeito vira composto. O nem, ele vale por um e. Né? Nem eu nem ele dissemos que o Alexandre de Moraes concedeu a liminar afirmando que o Ramagem não pode ser diretor-geral da Polícia Federal porque é amigo do presidente. Isso é mentira. Qual é o problema de lidar com a verdade, pelo amor de Deus? Porque a opinião dada a partir de uma mentira é uma fake opinion. Não vale. É picaretagem. É querer enganar as pessoas. Eu estou com a sentença, eu tô com o despacho aqui na minha tela, com a decisão, com a liminar. Procurem lá a palavra amigo. Se encontrar, não faço mais o programa amanhã. Amizade, idem. Pode não ter pronunciado a palavra, mas o raciocínio pode levar a isso. Não há. É mentira. Então o presidente concede entrevistas e fala e não sei o que, e diz: o Alexandre foi nomeado para o Supremo, primeiro que ele foi indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado, Michel Temer, porque é amigo do Michel Temer. Bom, primeiro que não foi por isso, ainda que fosse amigo. Né? O Alexandre de Moraes, goste-se ou não, é considerado um dos maiores constitucionalistas do país, com livros publicados. Um dos principais livros de referência dos cursos de direito é de autoria do Alexandre de Moraes, de direito constitucional. Mas eu não vou relevar, eu vou deixar isso de lado. Porque essa questão não se coloca. Ninguém está dizendo que é porque o Ramagem é amigo do Bolsonaro. Quem fala isso, ou está tentando enganar as pessoas, ou não leu a liminar, ou pior, leu, sabe que é mentira e continua a sustentar. Prestem atenção. A liminar foi concedida porque existem evidências de que o presidente queria nomear alguém para lhe prestar um serviço, isto é, obstar uma investigação em particular.
E depois o presidente, no seu pronunciamento, deu a entender que não seria só uma. Então vamos lá. Há 3 elementos fáticos, fatos, que levaram o ministro a tomar a decisão que tomou. A mensagem do presidente ao então ministro Sérgio Moro, reagindo à notícia de um site que informava que deputados amigos do presidente estariam na mira da Polícia Federal. Diz o presidente, depois de outras pressões para nomear o Ramagem, mais uma razão para trocar, isto é, trocar o Maurício Valeixo. Portanto, eu estou pedindo para tirar o diretor-geral da Polícia Federal e botar o meu diretor da Polícia Federal, porque eu quero que intervenha neste caso em particular. Fato 1. Fato 2. A senhora Carla Zambelli, deputada, manda uma mensagem ao senhor Sérgio Moro, ministro, tratando da nomeação do Ramagem, que ela chama Ramagem, aliás, né? Tratando da nomeação do Ramagem, praticamente implorando que o ministro condescenda com a nomeação e botando na mesa a indicação do Sérgio Moro para o STF, se comprometendo a ajudar. Então o senhor aceita o Ramagem aqui, que a gente cuida da sua indicação para o STF ali adiante. Que é quando ele diz prezada, não estou à venda e tal. Então há a interferência, fato 1, interferência na investigação, fato 2, um cargo do Supremo sendo negociado claramente nesse ambiente, e ela falando, eu me comprometo a falar com o PR, que é o presidente da República. Fato 3, no pronunciamento, o senhor Bolsonaro diz ele mesmo que pretende ter acesso ao que ele chama dados de inteligência da polícia, acesso diário, seja lá o que signifique, e não existe essa categoria na Polícia Federal. Não é porque é amigo. A amizade não entrou. Eu até brinquei, quando eu escrevi, aliás, eu brinquei, eles poderiam brincar de Forte Apache desde criança. Não houvesse isso. Aí diz o Bolsonaro, bom, então não poderia ser diretor da BIM. Se o Bolsonaro produzir agora declarações de que ele quer o Ramagem como diretor da BIM, para o Ramagem ele prestar serviços pessoais, incorre no mesmo problema. Aí diz o Bolsonaro, quase houve uma crise institucional. Não tenho a menor ideia do que isso quer dizer. O que quer dizer quase houve uma crise institucional? O que é uma crise institucional? É ele dizer não aceito a decisão do Supremo? Tenta para ver o que acontece. Por um acaso a Dilma ameaçou com crise institucional quando o ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação do Lula para ministro da Casa Civil? Era um ex-presidente da República sendo indicado para a Casa Civil. Os dados que vieram à luz, depois se comprovaram não exatamente verdadeiros, é que se tratava de desvio de finalidade, já que o tal do termo de posse sugeriu que se estava nomeando Lula para que ele não fosse preso pela Polícia Federal, e não exatamente para ser chefe da Casa Civil. Outras ligações que vieram a público depois, que o Sérgio Moro omitiu, relativizaram muito, quando não negaram essa possibilidade. De qualquer modo, o ministro decidiu com os dados que ele tinha à época. Desvio de finalidade. Agora, da mesma sorte, o sentido da decisão do Alexandre de Moraes é desvio de finalidade, ancorando-se no artigo 37 da Constituição, né? Que o serviço público, qualquer que seja ele, tem que ser pautado pela moralidade, pela legalidade e pela impessoalidade. Ademais, o direito consagra os chamados ilícitos atípicos, que são ações que, embora revestidas de legalidade aparente, servem à ilegalidade. A legalidade aí é aparente porque a lei realmente reserva ao Jair Bolsonaro o poder de nomear. A Lei 9.266.
no seu artigo 2C. E pronto, ele pode nomear. Só que toda lei também ela tem de ser exercida e exercitada sem violar fundamentos constitucionais. Sem o que se estará usando da lei para contrariar a lei. Que é um recurso muito comum por aí. Né? Aliás, o Chávez se fez ditador da Venezuela sempre explorando o limite da lei. Usava a lei para fraudar a lei, até virar uma ditadura. Aliás, isso é como se instala nas ditaduras modernas. O Viktor Orbán fez a mesma coisa na Hungria. Isso é um clássico, digamos assim, no mundo do direito. Então, falar que o Alexandre obstou a nomeação por causa da amizade é uma mentira, é um desserviço. Isso serve para mobilizar militantes. Mas se trata de uma mentira. Obviamente não há imprensa digna do nome que possa condescender com isso. Né? Eu desafio alguém aqui, o telefone está aberto aí, pode ligar e dizer assim, não, eu estou lendo a liminar aqui do Alexandre e está falando em amizade sim. Onde está? Tem uma decência de ao menos aqueles que têm a função disso, de ler o texto. Que isso se espalhe em WhatsApp de grupos de família ou de amigos radicalizados, ok. Né? O WhatsApp do tiozão do churrasco, ok. Agora, em ambientes profissionais que têm compromisso com a verdade, aí não. E insisto, eu saberia contestar a decisão do Alexandre de Moraes de maneira muito técnica. Porque é claro que tem controvérsia a respeito. O direito tem as controvérsias. Eu saberia argumentar contra o meu próprio pensamento, se eu quisesse. Sem precisar mentir. Entenderam a diferença entre opinião e mentira? Eu estou aqui tratando da diferença entre opinião e mentira. Você pode ter a opinião A, B ou C. Ela é possível, sustentada, há opiniões diferentes sustentadas na verdade. Especialmente em matérias que dizem respeito às ciências humanas. Né? É claro que nas ciências da natureza, na matemática, né, na física, na química, pode até haver um espaço de arbitragem, né, e de escolha, mas ele costuma ser muito menor do que nas ciências humanas. Porque o fato é o fato. Né? Todo fenômeno químico continua irreversível. Pronto, é o que define o fenômeno químico. Né? Reversível, isto é, voltar à sua origem não dá mais. A soma do quadrado dos catetos será sempre igual ao quadrado da hipotenusa. Não há opinião diversa a respeito. Mas à medida que você vai avançando nesse campo do conhecimento, também você chega ao campo das escolhas. Você pode ter o campo das escolhas desde que você não fraude a verdade. O presidente não precisa gostar da decisão, obviamente. Agora, dizer que foi que o ministro decidiu porque achou que ele era amigo, então ele não pode nem ser da ABIN. Olha, se houver evidência de que o presidente o colocou na ABIN para lhe fazer serviços pessoais, não pode mesmo. Se quiser produzir essas evidências, então aí se recorre à justiça. Hã? Em nenhum momento está dito que amigo não pode ser. O Supremo brasileiro, a legislação brasileira é tão generosa, na verdade isso é o Supremo que que tomou esta decisão, a jurisprudência do Supremo não proíbe, não considera nepotismo nem mesmo quando se nomeia um parente que também é político.
Então a lei do nepotismo, o Supremo disse, não vale quando esse parente nomeado também é político. Não só pode ser amigo, como pode ser parente. Tendo a competência para o cargo e tendo as condições para o cargo. Você não pode ter um cargo político e falar assim, vou nomear minha mãe, minha mulher, sem que ela tenha vinculação política. Aí é nepotismo. Se for político, com carreira política, o Supremo já disse que pode. Então não venham com mentiras. Porque aí fica chato. Aí não dá nem para debater, porque não dá para debater com gente mentirosa. Dá para debater com gente informada que tem outra opinião. Desde que é civilizada. Agora, debater com gente mentirosa, aí não dá. Porque aí já não é mais um debate, aí é ter de enfrentar mau caratismo. Fica o desafio. Se alguém encontrar lá na decisão do Alexandre Moraes qualquer coisa relacionada à amizade, eu não faço mais o programa, paro. Ele cita o depoimento do Moro, mas o depoimento do Moro não é fundamento da decisão dele. Ele deixa claro que o depoimento do Moro é coisa que vai ser decidida na investigação, no inquérito que vai ser aberto. E vou além com uma outra questão, de um texto que eu vou escrever ainda. Tem gente dizendo, caso o inquérito que se faça demonstre que não há nenhuma evidência de que o presidente tentou interferir na PF, então aí pode nomear o Ramage. Não, o fato jurídico está criado. O fato jurídico está criado. A disposição subjetiva do presidente, a intenção clara do presidente era essa, ele confessou isso. Ele 2 vezes, uma pública e a outra na mensagem, e tem a mensagem da deputada. Independentemente de se evidenciar o crime ou não, aí nós estamos tratando de outro assunto. E quero aproveitar, já que estamos tratando disso, deve estar aí na pauta. Diga. O presidente disse que vai recorrer. Que vai recorrer, quer que a advocacia, se não houve mudança, que a Advocacia Geral da União recorra. Né? Já desautorizando o novo advogado-geral da União. Recorra, isto é, não, eu quero sim, eu quero submeter a decisão ao Pleno do Supremo, vou recorrer. Ficou difícil, porque, e a questão é técnica de novo, recorrer, porque observem, o ato de nomeação foi anulado. Quando um ministro concede uma liminar, então é importante que as pessoas saibam das coisas. Veja que eu estou falando com muita tranquilidade, não se trata aqui de brigar com ninguém. Eu não brigo, eu explico. Quando você concede uma liminar, suspendendo determinado ato, a pessoa recorre, se não gostou da decisão. Quem recebe o recurso? O próprio relator. O recurso será enviado ao próprio Alexandre. Não sendo habeas corpus, que tem prazo, porque diz respeito ali à urgência, muitas vezes à liberdade das pessoas, o ministro não tem prazo para levar isso a julgamento. Ele leva quando ele quiser. O Luiz Fux, que vai presidir o Supremo, ficou 3 anos com o recurso na mão. Lembra que ele estendeu o auxílio moradia a todos os juízes e membros do Ministério Público? Ele ficou 3 anos com aquilo lá, custou quase 5 bilhões aos cofres públicos e não levava a votação. E antes de levar a votação, tentou uma negociação, enfim. Então, não tem prazo. 1. Sei quando o relator disser que está pronto para submeter seus pares, o presidente precisa pautar a questão. Então não tem data para isso. Então, pela via do recurso,
Ainda que fosse cabível, não teria data. 1. 2. Quando o Alexandre receber esse recurso, ele vai receber o recurso e falar, mas de que ato de nomeação se trata, sendo que o ato não existe mais? Não existe mais o ato. Perdeu o objeto, como se diz em linguagem técnica. O fato jurídico não existe mais. Só se o presidente resolver dar uma de doidão e nomear outra vez. Nomeando outra vez, haverá recurso. Vai ter novo sorteio? Não. Por prevenção, como se diz, um juiz recebe sempre os casos correlatos. Neste caso, ele receberia o mesmo. Sem contar que estaria caracterizada aí uma forma de desobediência à decisão da justiça. Né? Então, o presidente diz, eu ainda verei ele lá. Vamos ver por qual caminho ele imagina. Um caminho imaginado é isso, esperar o fim do inquérito. Digamos que o inquérito chegue à conclusão ou não resulte em denúncia contra o presidente, dificilmente resultará. Ele disse assim, tá vendo? Então não tinha nada. Errado. Errado. Errado, porque aquelas provas estavam lá, elas continuam lá. A ameaça do dano continua a existir. Tá claro? Eu estou tratando aqui de justiça. Eu estou tratando aqui de direito. Sim, existe uma corrente digna, de gente séria, que acha que, ainda assim, isto é um ato privativo do Executivo e o Judiciário não tem que se meter. Não é a minha, nunca foi. Eu me oponho, sim, ao ativismo judicial, mas cabe ao Supremo zelar pelo artigo 37 da Constituição. Então, o cargo é de livre provimento e livre nomeação do presidente da República, desde que obedecidas as premissas constitucionais. Né? Sem o que, eu brinquei, né? Nós não teríamos um presidente da República, mas um Calígula que chegou a cogitar de nomear cônsul o seu cavalo Incitatus. Isso está no Suetônio, que escreveu, Fábio Cuba, os 12 Césares. Momento cultural. E, aliás, o Incitatus tinha, o Suetônio descreve, ele era tratado como um verdadeiro rei. Né? O Calígula era verdadeiramente apaixonado pelo cavalo. Aliás, cadê? Tá aqui, ó. Eu tenho aqui meus 12 Césares. Aqui, ó. Tá aqui, tudo bonitinho. Tem aqui meus 12 Césares e tem aqui... É antiguinho, viu, querido Coutinho? É. Mas, olha aqui, eu adquiri o livro... Eu tô virando até aqui do lado esquerdo para olhar a imagem. Adquiri o livro em 1977. Por que diabos alguém de 16 anos vai ler a vida dos 12 Césares? Eu fiz isso, fiquei esquisito assim, né? Então, pode nomear, senão o presidente poderia nomear até um asno de 4 patas, como o Calígula sonhou um dia fazer em Citatus o seu cônsul. Não chegou a tanto. Mas também Calígula, né, reinou por 3 anos e pouco, morreu aos 29 anos de uma maneira trágica. Não era uma pessoa muito boa, segundo o Suetônio, mas o Suetônio mentia um pouco também. Mas consta, viu, Coutinho, antes que a gente mude, que o Calígula, ele pensava em torturar a própria mulher para que ela revelasse, sob tortura, por que o amava tanto. Olha o tamanho do ego. E também ele era chegado, gostava da mulherada, o Calígula. Sim. Né? E sempre que ele se interessava por alguém, especialmente pela mulher alheia, ele chegava ao cangote dela e dizia que aquela linda cabecinha permaneceria no pescoço sempre a depender da vontade dele.
O Calígula era um que gostava de dizer quem manda sou eu. Sutil, hein? Isso. É sutil, né? Oh. No Império, o Fábio Cuba usou muito isso antes de casar. Sim, é. Essa cabeça... Não, não tá. As palavras, inclusive. Bico doce, ficava ali naquele negócio, poesia. Ele tá vermelho, Reinaldo. Claro. Né? É? O Fábio ficou até vermelho. Olha aí, olha aí na Não, tô tela. brincando, Fábio. Então é o seguinte, esse negócio de quem manda sou eu, quando se é imperador romano, quando se é um dos 12 Césares, pode até funcionar por um tempo, mas o desfecho quase nunca era bom. Na democracia, quem manda é a Constituição. Eu repeti isso tanto quando o PT estava no poder. Por que não o fazer agora? Tá claro? O compromisso com a verdade? É a verdade que nos interessa. Só ela. Nada além dela. Né? E qualquer debate só é possível no universo da verdade. Quem quer debater com mentiroso, que fique militando em rede social. E mandando mensagem burra por WhatsApp. Que aí vai encontrar outros iguais que acrescentam mentiras novas. E aí fica todo mundo na bolha da mentira. A nós interessa só a bolha da verdade.